Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre controlar as aquisições. Controlar as aquisições é o processo de gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções conforme apropriado e encerrar os contratos. Seu principal benefício é que garante que o desempenho tanto do vendedor quanto do comprador cumpre os requisitos do projeto de acordo com os termos do acordo legal do projeto. Este processo deve ser realizado ao longo do projeto quando necessário. Tanto o comprador quanto o vendedor administram o contrato de aquisição com objetivos semelhantes. Cada um precisa assegurar que as duas partes cumpram suas obrigações contratuais e que seus próprios direitos legais sejam protegidos. A natureza legal da relação torna imperativo que a equipe de gerenciamento do projeto esteja ciente das implicações das ações adotadas para controle de qualquer aquisição. Em projetos maiores, com vários provedores, um aspecto fundamental da administração de contratos é gerenciar as comunicações entre os diversos fornecedores. Devido ao aspecto legal, muitas organizações tratam a administração de contratos como uma função organizacional separada do projeto. Embora possa haver um administrador de aquisições na equipe do projeto, este indivíduo em geral se reporta a um supervisor de outro departamento. O processo controlar as aquisições inclui a aplicação dos processos apropriados de gerenciamento de projetos, as relações contratuais e a integração das saídas desses processos no gerenciamento geral do projeto. Essa integração ocorre com frequência em vários níveis, quando existem vários vendedores e quando há um envolvimento de vários produtos, serviços ou resultados. As atividades administrativas do processo controlar as aquisições podem incluir a coleta de dados e registros de gerenciamento do projeto, incluindo manutenção de registros detalhados de desempenho físico e financeiro e estabelecimento de indicadores de desempenho de aquisições mensuráveis, o refino de planos e cronogramas de aquisições, organização para coletar, analisar e reportar dados do projeto relacionados às aquisições e preparação de relatórios periódicos para a organização, monitoramento do ambiente de aquisições para que a implementação possa ser facilitada ou ajustes possam ser feitos e pagamento de faturas. A qualidade dos controles, incluindo a independência e a credibilidade de auditorias de aquisição, é crítica para a confiabilidade do sistema de aquisições. O Código de Ética da organização, sua assessoria jurídica e os acordos com consultorias jurídicas externas, incluindo quaisquer iniciativas anticorrupção em andamento, podem contribuir para controles de aquisições adequados. O processo controlar as aquisições tem um componente de gerenciamento financeiro que envolve o monitoramento dos pagamentos ao vendedor. Isso garante que os termos de pagamentos definidos no contrato sejam cumpridos e que a remuneração seja vinculada ao progresso do vendedor, conforme definido em contrato. Uma das principais preocupações ao fazer pagamentos é garantir que exista uma relação rigorosa entre os pagamentos feitos e o trabalho realizado. Um contrato que requer pagamentos vinculados às saídas, ou seja, às entregas do projeto, em vez de entradas, como por exemplo horas de trabalho, tem controles melhores. Os acordos podem ser retificados a qualquer momento antes do encerramento do contrato, por consentimento mútuo, de acordo com o termo de controle de mudanças do acordo. Tais correções são normalmente feitas por escrito. As entradas deste processo são o plano de gerenciamento de projetos, composto pelos planos de gerenciamento dos requisitos, dos riscos das aquisições e de mudanças e também da linha de base do cronograma. Os documentos do projeto, composto pelo registro de premissas e lições aprendidas, listas de marcos, relatórios de qualidade, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, registro dos riscos e das partes interessadas. Os acordos, as documentações de aquisições, solicitações de mudanças aprovadas,
dados de desempenho do trabalho, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos opinião especializada, a administração de reivindicações, a análise de dados com as técnicas de análise de desempenho, análise de valor agregado e análise de tendências, a inspeção e as auditorias. E como saídas, temos encerrar as aquisições, informações sobre o desempenho do trabalho, atualizações na documentação de aquisições, solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento de projeto em relação ao plano de gerenciamento de risco e das aquisições e linha de base do cronograma e dos custos, a atualização de documentos do projeto em relação ao registro de lições aprendidas, requisitos de recursos, matriz de rastreabilidade dos requisitos, os registros dos riscos e das partes interessadas, e por fim as atualizações de ativos de processos organizacionais. As documentações de aquisições contêm registros de apoio para a administração dos processos de aquisições. A documentação de aquisição inclui a especificação do trabalho, informações de pagamento, informações sobre o desempenho do trabalho contratado, planos, desenhos e outras correspondências. As solicitações de mudanças aprovadas podem incluir modificações nos termos e condições do contrato, incluindo a especificação do trabalho das aquisições, a definição dos preços e as descrições dos produtos, serviços ou resultados a serem fornecidos. Todas as mudanças relativas às aquisições são formalmente documentadas por escrito e aprovadas antes de serem implementadas através do processo Controlar Aquisições. Em projetos e programas complexos, as solicitações de mudança podem vir de vendedores envolvidos com o projeto que podem influenciar outros vendedores envolvidos. O projeto deve ter a capacidade para identificar, comunicar e solucionar mudanças que impactam o trabalho de vários vendedores. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Controlar as Aquisições incluem sistema de controle de mudança no contrato, condições de mercado, sistema de gerenciamento financeiro e contas a pagar e código de ética da organização compradora. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Controlar as Aquisições são, entre outros, as políticas de aquisição. A opinião especializada deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos em conhecimento ou treinamento especializados em áreas funcionais relevantes, como finanças, engenharia, design, desenvolvimento, gerenciamento da cadeia de suprimentos, entre outras, leis, regulamentos e requisitos de conformidade e administração de reivindicações. As mudanças contestadas e as mudanças construtivas em potencial são as modificações solicitadas em que o comprador e vendedor não conseguem chegar a um acordo sobre a remuneração ou não concordam que uma mudança tenha ocorrido. Essas mudanças contestadas são denominadas reivindicações. Quando não podem ser solucionadas, tornam-se disputas e, por fim, apelações. As reivindicações são documentadas, processadas, monitoradas e gerenciadas durante o ciclo de vida do contrato, geralmente de acordo com os termos do contrato. Se as partes não resolverem uma reivindicação, ela terá que ser tratada em conformidade com os métodos alternativos de resolução de disputas, de acordo com os procedimentos estabelecidos no contrato. A resolução de todas as reivindicações de disputas por meio de negociação é um método preferencial. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas para monitorar e controlar as aquisições incluem a análise de desempenho, a qual mede, compara e analisa o desempenho de qualidade, recursos, cronograma e custos em relação ao contrato. Isso inclui identificar pacotes de trabalho que estão adiantados ou atrasados no cronograma, acima ou abaixo do orçamento ou com problemas de recurso ou problemas de qualidade. Tem-se também a análise de valor agregado. Os índices de desempenho de cronograma e custos e suas respectivas variações são calculados para determinar o grau de variação em relação à meta.
A análise de tendências pode desenvolver uma previsão de estimativa no término para o desempenho de custos para ver se o desempenho está melhorando ou piorando. Uma inspeção é uma revisão estruturada do trabalho que está sendo realizado pelo contratado. Pode envolver uma simples revisão das entregas ou uma revisão física real do trabalho em si. Em um projeto de construção ou engenharia, infraestrutura, as inspeções envolvem homologação do local pelo comprador e o contratado para garantir um entendimento mútuo do trabalho em andamento. Auditorias são uma revisão estruturada do processo de aquisições. Os direitos e as obrigações relacionadas às auditorias devem ser descritos no contrato de aquisições. As observações de auditoria resultante devem ser levadas à atenção do gerente do projeto do comprador e do gerente do projeto do vendedor para ajustes no projeto quando for necessário. O comprador, normalmente por meio do administrador de aquisições autorizado, envia ao vendedor um aviso formal por escrito de que o contrato foi concluído. Os requisitos de encerramento formal das aquisições, em geral, são definidos nos termos e condições do contrato e são incluídos no plano de gerenciamento das aquisições. De forma geral, todas as entregas devem ter sido fornecidas no prazo e cumprir requisitos de qualidade e requisitos técnicos. Não deve haver reivindicações ou faturas em aberto e todos os pagamentos finais devem ter sido realizados. A equipe de gerenciamento do projeto deve ter aprovado todas as entregas antes do seu encerramento. A documentação de aquisições, que pode ser atualizada, inclui o contrato com todos os cronogramas de apoio, as mudanças no contrato solicitadas, mas não aprovadas, e as solicitações de mudanças aprovadas. A documentação de aquisições também engloba toda a documentação técnica desenvolvida pelo vendedor e outras informações sobre o desempenho do trabalho, tais como entregas, relatórios e garantias de desempenho do fornecedor, documentos financeiros, incluindo faturas e registros de pagamento, e os resultados de inspeções relacionadas ao contrato. As mudanças solicitadas, mas não resolvidas, podem incluir orientações fornecidas pelo comprador ou ações adotadas pelo vendedor que a outra parte considere uma mudança construtiva para o contrato. Como qualquer dessas mudanças construtivas pode ser alvo de disputa por uma das partes e originar uma reivindicação com a outra parte, elas são identificadas e documentadas de forma única pela correspondência do projeto. Os ativos dos processos organizacionais que podem ser atualizados como resultado do processo controlar as aquisições incluem cronogramas e solicitações de pagamento, ou seja, todos os pagamentos devem ser feitos de acordo com os termos e condições do contrato de aquisição. Documentação da avaliação do desempenho do vendedor. A documentação da avaliação de desempenho do vendedor é preparada pelo comprador e documentada a capacidade do vendedor para continuar a realizar o trabalho no contrato atual. Indica se o vendedor pode trabalhar em projetos futuros ou classifica o desempenho do mesmo no trabalho do projeto ou no passado. Atualizações de listas de vendedores pré-qualificados. Essas listas são de vendedores potenciais que foram qualificados anteriormente, ou seja, eles foram aprovados anteriormente. Essas listas serão atualizadas de acordo com os resultados do processo de controle de aquisições, porque os vendedores podem ser desqualificados e removidos das listas devido ao baixo desempenho. Repositório de lições aprendidas. As lições aprendidas devem ser arquivadas no repositório de lições aprendidas para aprimorar as compras em projetos futuros. No fim de um contrato, os resultados reais das aquisições são comparados com os resultados projetados no plano de gerenciamento das aquisições original. Essas lições aprendidas declaram se os objetivos do projeto foram alcançados e, se não, fornece os motivos por que não foram. Arquivos de aquisições. Um conjunto completo de documentos indexados ao contrato, incluindo o contrato encerrado, é preparado para a inclusão com os arquivos finais do projeto.